Olá, estudante, tudo bem? Espero que você esteja bem nesse momento. E hoje nós vamos tratar um pouco sobre o sistema de coordenadas geográficas. Vamos tentar entender o que é isso, como é que isso nos ajuda a interpretar o planeta Terra, qual que é a função, né? Quais são as nomeações, quais são as características gerais desse sistema que nos ajuda em diversos momentos na nossa vida cotidiana e também nas abordagens científicas, nas construções tecnológicas, né? Muito bem. O que é de fato esse sistema de coordenadas geográficas? É como se a gente pegasse o planeta, né, e dividisse ele em linhas imaginárias, que são aí linhas paralelas entre si, que acabam de uma maneira ou outra se entrecruzando. A medida, né, o processo de construção dessas linhas é orientado pelos graus, né? A medida de fato aí são os graus para a gente poder conseguir estabelecer um sistema tanto de direcionamento, porque a gente estabelece essas linhas imaginárias, aí vamos pensar que aqui nós temos o planeta, nós colocamos essas linhas paralelamente no sentido norte, sul, leste, oeste, e com isso nós criamos uma abordagem cartesiana, uma espécie de um sistema cartesiano, em que nós podemos localizar pontos, nós podemos ver os entrecruzamentos, guiados aí pelos graus de divisão dessas linhas imaginárias, né? E a gente pode chamar essas linhas, né, por dois nomes. Nós damos para algumas o nome de paralelos, para outras o nome de meridianos, né? E elas vão aí nos ajudar com os seus graus de distanciamento a entender uma distribuição do planeta Terra em latitudes e longitudes, né? Vocês já ouviram falar, olha, tal localização está em determinada latitude, está em determinada longitude. Isso é demarcado pelo quê? Pela divisão do planeta nessas linhas imaginárias a partir do seu posicionamento em graus. Se a gente olhar aqui para essa próxima imagem, vocês vão perceber bem esse processo. Olha, a longitude, né, ela vai demarcar aí uma série de linhas paralelas que nós chamamos de meridianos, ou seja, os meridianos, eles demarcam as longitudes e tem aí a sua distribuição, sobretudo, de leste para oeste, né? Nós vamos ter linhas paralelas de leste para oeste, demarcando aí os meridianos e dividindo o planeta em faixas iguais. Já as latitudes, elas são aí posicionadas por paralelos com os denominados paralelos, que também são linhas paralelas, mas no sentido norte e sul, né? Nós vamos dividindo o planeta com os paralelos, demarcando as latitudes. Ou seja, eu tenho os paralelos para as latitudes e os meridianos para as longitudes. Se vocês olharem bem aqui, vocês vão perceber isso. Aqui tem uma exposição dos principais pontos, né? Aqui dois especificamente. O principal paralelo, que é a linha do Equador, e o principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich, né? Eles vão demarcar a centralização da divisão do planeta em norte e sul, em leste e oeste, né? O principal meridiano é o meridiano de Greenwich, que depois a gente vai entender até para poder olhar a questão do fuso horário, né? Demarca a divisão do planeta em leste e oeste, e também o principal paralelo, que é a linha do Equador, em que nós temos aí norte e sul, e o Equador aí se comportando como a chamada latitude zero, né? Aqui um exemplo para vocês perceberem essa construção em graus, né? Um exemplo em 3D, aqui uma imagem do Atlas do IBGE, né? Em que nós temos, partindo do ponto da linha do Equador até o ponto norte do planeta, ali com o Polo Norte, nós temos 90 graus. Essas faixas são divididas em perspectivas iguais do 0 ao 90. Ou seja, se eu for falar de latitudes, eu tenho a latitude 0, que se distribui até 90 norte ou até 90 sul. Tá bem? Já a longitude, se vocês olharem aí, é como se eu tivesse aqui o planeta e vou até metade dessa circunferência. Ou seja, se
a circunferência completa tem 360 graus, eu tenho de longitude oeste, por exemplo, eu tenho a longitude até o 180, longitude leste até a longitude 180. O planeta ele é demarcado, então, em duas partes, leste-oeste, e essas duas perspectivas longitudinais têm até 180 graus, ou seja, 0, 180 leste, 0, 180 oeste, tá bom? Isso vai facilitar a gente entender uma série de outras perspectivas dentro da construção de distribuição de fenômenos no planeta, mapeamentos, fusos horários. Vamos pensar aqui, ó, um exemplo prático para vocês compreenderem, né? Aqui eu tenho um plano, o planeta numa projeção plana, tá bem? E eu tenho a sua distribuição longitudinal, no sentido leste-oeste. Se vocês olharem aqui, eu tenho o ponto zero, o meridiano de Greenwich, não é? O meridiano de Greenwich marcando aqui o ponto zero, e eu tenho a leste 180 graus e a oeste 180 graus. Depois eu tenho ali o Equador, né, como esse paralelo marco referencial, aqui mais ao centro, e ele divide o planeta em latitude 0 até latitude 90 norte, latitude 0 até latitude 90 sul. No entrecruzamento dessas linhas, vocês podem perceber que tem o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, o ponto A, ele está na latitude 50 e na longitude 100. Ou seja, ele está na longitude 100 oeste, não é? Porque nós temos aqui o Greenwich leste-oeste, na longitude 100 a oeste e na latitude 50 ao norte, tá bem? Com isso, vocês vão conseguindo posicionar e dar dimensão para as diferentes áreas do planeta, entendendo, né, as suas localizações e permitindo diferentes abordagens. Por exemplo, os sistemas de localização que são precisos, como o GPS, utilizam muito essas dimensões das coordenadas geográficas, né, que vão se desmembrar depois, né, que a gente pode ver posteriormente, em graus, minutos e segundos, especificando as localizações dentro de cada recorte, dentro de cada quadradinho que nós temos ali, né? Tudo isso vai permitir que a gente tenha uma melhor condição de verificação do planeta e utilização das informações, tá bem? Muito obrigado, então. Qualquer dúvida a gente pode ir conversando. Um grande abraço.